A lua cheia banhava a floresta em um brilho sinistro, a única luz que guiava meus passos hesitantes. O vento frio chicoteava meu rosto, carregando consigo o uivo gutural que gelava meu sangue. Eu sabia que ele estava perto, a criatura que assolava meus pesadelos desde a infância. Meu nome é Eduardo, e desde criança, ouvia histórias sobre o lobisomem da Serra Negra. Uma criatura monstruosa, com pelos negros como a noite, olhos vermelhos como brasas e garras afiadas como punhais. Diziam que ele era amaldiçoado, obrigado a se transformar em noites de lua cheia e caçar humanos indefesos. Sempre achei que as histórias eram apenas lendas para assustar crianças, até que uma noite, me vi cara a cara com o horror. Eu estava caminhando pela floresta, voltando de uma visita à minha avó, quando o uivo terrível ecoou pelos vales. O medo me paralisou, e então, o vi. A criatura era enorme, maior do que qualquer lobo que eu já tinha visto. Seus pelos negros brilhavam sob a luz da lua, e seus olhos vermelhos me fitavam com uma ferocidade que me fez gelar. Mas o que mais me aterrorizou foi sua forma bizarra. O lobisomem da Serra Negra não era apenas um lobo gigante. Ele tinha uma mistura grotesca de características humanas e animais. Seus braços eram longos e desproporcionais, com garras afiadas como facas. Suas pernas eram musculosas e terminavam em patas enormes com garras que rasgavam a terra. E sua boca era uma caverna de dentes afiados, pronta para dilacerar sua presa. Eu tentei correr, mas meus pés estavam presos ao chão. O terror me dominou e eu me vi incapaz de me mover. A criatura se aproximou lentamente, seus olhos fixos em mim. Eu podia sentir o cheiro de sangue e carne podre em seu hálito fétido. Então, ele se agachou, pronto para o ataque. Fechei meus olhos e me preparei para o fim. Mas, nesse momento, um som inesperado ecoou pela floresta. Era o latido de um cachorro, forte e feroz. Abri meus olhos e vi um pastor alemão correndo em nossa direção. O cachorro atacou o lobisomem com fúria, latindo e mordendo sem parar. A criatura se distraiu com o ataque e eu pude finalmente me mover. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Só parei quando cheguei em casa, exausto e traumatizado. Nunca mais voltei à floresta à noite. O lobisomem da Serra Negra ainda está lá fora, em algum lugar, esperando por sua próxima vítima. E eu sei que nunca vou esquecer o horror que vi naquela noite de lua cheia. O que mais me perturba até hoje é a forma bizarra da criatura. A mistura de humano e animal, de forma tão grotesca e antinatural, me causa um calafrio na espinha. E o uivo terrível que ainda ecoa em meus pesadelos. Sei que muitos não acreditam em mim, acham que é apenas uma história inventada. Mas eu sei o que vi. E sei que o lobisomem da Serra Negra é real. Uma criatura monstruosa que assombra a floresta, um perigo constante para quem se atrever a entrar em seus domínios. Dias se transformaram em semanas, o terror daquela noite permanecia grudado em mim como uma segunda pele. O sono se tornou um inimigo, povoado por pesadelos do lobisomem da Serra Negra. Sua forma bizarra queimada em minha mente, a lembrança do fedor pútrido que emanava dele me dava ânsia. Resolvi me afastar da Serra Negra, mas a notícia se espalhou. Fui taxado de mentiroso, de histérico. A descrença dos outros apenas amplificava meu medo. Passei a desconfiar de todos, procurando na multidão a sombra monstruosa. Uma noite, o carteiro chegou com uma carta sem remetente. Dentro, apenas um desenho grosseiro, a lápis, retratando a criatura exatamente como eu a vi. No verso, uma frase em letras tortas: "Você viu. Agora ele sabe." O pânico apertou o meu peito. Eu não estava louco. A criatura sabia que eu a havia testemunhado, e agora, eu era sua caça. Os uivos voltaram, mais perto dessa vez. Não ousava sair de casa, mas as janelas não ofereciam conforto. Toda a sombra era uma ameaça, cada farfalhar, um passo se aproximando. Então, os ataques começaram. Animais mutilados apareceram na porta das casas, oferendas macabras. O medo se alastrou pela vila. As pessoas começaram a me olhar de forma diferente.
Não como um mentiroso, mas como um alvo amaldiçoado. Uma noite, os uivos cercaram minha casa. A porta tremeu sob golpes poderosos. Pela fresta, vi a silhueta monstruosa. Estava sozinho, precisava fazer algo. Lembrando das histórias de caça-lobos, peguei a espingarda do meu avô e carreguei com balas de prata. O metal brilhava com uma esperança macabra. Abri a porta abruptamente e disparei. Um urro de dor rasgou a noite. A criatura cambaleou para trás, a pata dianteira ensanguentada. Mas a bala de prata não a matou. Enquanto a distraía com tiros descontrolados, corri para o celeiro. Lá dentro, em uma arca velha, encontrei um livro empoeirado. Era o diário do meu bisavô, caçador lendário que dizia-se ter enfrentado o lobisomem da Serra Negra. Com mãos trêmulas, abri o livro. Nele, encontrei um ritual antigo, capaz de enfraquecer a besta. Precisava de ervas específicas, que só cresciam em uma clareira perigosa dentro da floresta. Sabia que era loucura, mas não tinha outra escolha. Armado com o livro e a espingarda, adentrei a floresta naquela mesma noite. A lua cheia iluminava meu caminho macabro. O que aconteceu depois, não sei se consigo contar. A busca pelas ervas foi um teste de coragem e sanidade. Encontrei a clareira, mas também encontrei a criatura, me esperando. A luta foi brutal, um misto de desespero e fé cega. O ritual funcionou, a besta enfraqueceu momentaneamente. Mas o que me apavorou foi a revelação final. O lobisomem não era uma criatura amaldiçoada vinda do nada. Era um homem. Um respeitado ancião da vila, desaparecido há anos. A maldição corroeu sua alma, transformando-o em um monstro. Com o coração pesado, disparei a bala de prata final. O homem, ou o que restava dele, caiu sem vida. A transformação se desfez, revelando seu rosto humano retorcido. Voltei para a vila um herói macabro. Mas a vitória deixou um gosto amargo. Eu havia matado um homem, mas a maldição permanecia. Em algum lugar, em algum momento, ela poderia se manifestar novamente. Agora, vivo como um guardião, eternamente vigiante. A lua cheia continua a me trazer pesadelos, o uivo fantasmagórico do lobisomem da Serra Negra ecoando na escuridão. A vila me aclamava como herói, mas a vitória era podre por dentro. O diário do bisavô continha uma advertência que ignorei na cegueira do pânico, e a maldição se transfere pelo sangue. A bala de prata que matou o homem-lobo o atingiu na pata. Na pata que dias antes, ele usou para acariciar a cabeça do neto, um garoto de olhos inocentes e cabelos negros como a noite. O menino, agora órfão, passou a morar comigo. Tentei ser um bom tio, mas o medo me consumia. Observava cada rosnar na barriga, cada crescimento repentino, cada olhar fugaz que brilhava um pouco demais na noite. Anos se passaram. O menino cresceu, se tornou um homem forte, gentil e estudioso. Ele nunca soube da maldição, e eu não tive coragem de lhe contar. Uma noite de lua cheia, acordei com um grito. Corri para o quarto do meu sobrinho e o encontrei de pé, diante da janela aberta. Seus olhos, antes doces, agora brilhavam com um vermelho infernal. Sua mão, apoiada no parapeito, terminava em garras afiadas. Tio, ele disse, a voz rouca e estranha, eu vou terminar o que ele começou. Um uivo terrível rasgou a noite, ecoando pela vila que um dia me chamou de herói. E eu, o único que sabia da verdade, fiquei paralisado pelo horror, condenado a assistir o ciclo da maldição se repetir, contaminando a única pessoa que me restava.